Por 4 anos, eu compus músicas para os vídeos da igreja. Devido às necessidades do trabalho da igreja, alguns irmãos em minha volta eram transferidos com frequência. Alguns porque não tinham habilidades e eram atribuídos a outros deveres. Tudo isso me parecia muito instável. Pensei, se algum dia eu for transferida, não sei que dever será arranjado para mim. Se for um trabalho em que eu não sou boa, poderei ser transferida de novo. Se nunca houver um dever adequado para mim, será que eu serei expulsa e não poderei ser salva? Quando refletia sobre isso, eu não queria ser transferida. Mas me sentia feliz por meu dever ser estável por hora. Mais tarde, a carga de trabalho da nossa equipe foi reduzida. E alguns dos meus irmãos foram transferidos. Então me preocupei pensando, eu não tenho as melhores habilidades. Talvez também seja transferida. Não tenho outras habilidades. Então, se eu não puder compor, o que mais poderei fazer? Se eu acabar não cumprindo nenhum dever, isso não será igual a ser expulsa? Por muito tempo, eu vivi nesse estado de medo e preocupação. Não importava quem em minha volta era transferido. Eu me preocupava muito com o meu futuro. Em julho do ano passado, minha líder pediu que eu trabalhasse em meu tempo livre. Depois de me explicar o trabalho, ela disse casualmente: esse trabalho continuará. Então adapte-se e faça bem esse trabalho. Quando ouvi isso, meu coração se iluminou. Pois o trabalho parecia ser mais estável do que o de composição. As pessoas naquela equipe pareciam ser as mesmas. Algumas delas faziam esse trabalho havia anos e nunca tinham sido transferidas. Parecia ser melhor. Eu deveria praticar e dominá-lo o quanto antes. Se eu fosse transferida, eu teria um plano B. Se eu fizesse bem, sem grandes erros, eu poderia fazer esse trabalho para sempre. E não teria que me preocupar em ser expulsa por não ter um dever. Esse pensamento me acalmou e me deixou muito feliz. Achei que uma oportunidade tão boa era a graça de Deus. Desde então, dei atenção especial a esse trabalho. Para dominar as coisas mais rápido, comecei a pedir ajuda aos irmãos. Inesperadamente, o volume no trabalho de composição começou a aumentar. E eu não tinha muito tempo para o meu outro trabalho, no qual eu ainda queria me concentrar. Se eu não concluísse a minha carga de trabalho, temia perder meu plano B. Posterguei meu trabalho de composição o máximo possível, achando que alguns dias de atraso não afetariam nada. Mas como eu estava com pressa, eu me afobava e me descuidava em meu outro trabalho, repetindo os mesmos erros. O líder da equipe viu que eu priorizava o segundo trabalho, causando atrasos no principal. E pediu que eu considerasse se conseguiria dar conta dos dois. Embora eu soubesse que isso estava causando atrasos no meu trabalho de composição, eu não queria admitir. Eu sabia que, se eu dissesse estar sobrecarregada, eu perderia o segundo trabalho. O que significaria que eu perderia esse trabalho estável. Eu não podia aceitar isso, então inventei algumas desculpas, dizendo que havia tarefas urgentes em ambos os trabalhos, mas que situações assim não eram recorrentes. Falei que eu ainda era novata no segundo trabalho, mas que com o tempo eu melhoraria. Eu só precisava de tempo para me acostumar. E eu disse que, embora estivesse mais ocupada, isso preenchia meu tempo durante meu dever. O líder de equipe não falou mais nada. Dias depois, ele me lembrou de novo de buscar mais na questão de fazer 2 trabalhos e ver se era da vontade de Deus. Ele disse que podia ver que eu queria muito manter meu segundo trabalho.
e pediu que eu refletisse se eu tinha opiniões ou intenções incorretas. Sim. Quando ele disse isso, eu admiti que queria ficar com meu segundo trabalho. Mas achava que priorizava o trabalho corretamente. Passei a gastar mais tempo no trabalho mais urgente, o que parecia ser o certo a fazer. Depois percebi que a vontade de Deus estava por trás desse lembrete e que eu precisava de uma autorreflexão. Certo. Vim para diante de Deus e orei. Deus, sei que o lembrete do líder da equipe contém a tua vontade, mas não sei como refletir sobre mim mesma. Estou triste e peço que tu me guies. Amém. Amém. Depois de orar, eu me perguntei: por que o líder de equipe disse que eu deveria refletir sobre minha atitude? Será que eu tinha as intenções erradas em meu dever? Percebi que antes de assumir o segundo trabalho, eu gostava do meu trabalho de composição. Eu o via como minha única saída. Quando comecei o segundo, eu vi que ele era mais estável e duradouro do que meu trabalho principal. Eu quis fazer de tudo para mantê-lo. Achava que, só se eu tivesse um dever estável e duradouro, eu seria a salva. Foi quando percebi que minhas intenções adulteravam o cumprimento do meu dever. A maioria dos que foram transferidos conseguiu lidar com isso corretamente. Por que meus pensamentos eram tão complicados? Por que tinha tantos temores? Continuei orando a Deus, procurando partes relevantes da palavra de Deus. Eu já estive no mesmo estado. Quais partes da palavra de Deus você leu? Sim. Uma passagem da revelação de Deus sobre o caráter dos anticristos foi específica para o meu estado. Vou lê-la agora. Sim. Quando é feito um ajuste no seu dever, as pessoas deveriam ter uma atitude de obediência. Fazer o que a casa de Deus as manda fazer. E fazer o que forem capazes de fazer. E fazer tudo da melhor maneira que puderem. Com todo o seu coração e a sua força. Deus não errou. Uma verdade tão simples pode ser praticada com um pouco de consciência. Mas os anticristos não fazem isso. Os anticristos nunca obedecem aos arranjos da casa de Deus. E sempre vinculam estreitamente o seu dever, a sua fama e seu status, a sua esperança de bênçãos e ao seu destino. Como se, uma vez que tenham perdido seu status e reputação, eles não têm esperança de obter bênçãos e recompensas, o que parece o mesmo que perder a vida. Por isso, eles devem se precaver contra os líderes e obreiros da casa de Deus, para evitar que seu sonho de conseguir obter bênçãos seja destruído. Eles se agarram ao seu status e reputação, pois acham que é a sua única esperança de ganhar bênçãos. Um anticristo acha que ser abençoado é maior que os céus, maior que a vida, maior do que buscar a verdade, mudança de caráter ou a salvação pessoal, e maior do que cumprir bem o seu dever e ser um ser criado adequado. Ele pensa que ser um ser criado que está à altura do padrão, cumprir bem o seu dever e ser salvo, são coisas que mal merecem ser mencionadas. Enquanto ganhar bênçãos é a única coisa em sua vida que não deve ser esquecida. Não importa o que encontre, grande ou pequeno, ele é cauteloso e atento, e sempre deixa uma rota de fuga aberta para si mesmo. Amém. Amém. A revelação de Deus sobre as atitudes dos anticristos em relação a transferências de dever condizia muito com a minha. Eu estava quebrando a cabeça tentando manter meu segundo trabalho, por querer um dever duradouro e estável para continuar na igreja. Tudo o que eu fazia era para ganhar bênçãos. Esse era o meu propósito. Na verdade, não importa para que dever uma pessoa seja transferida na igreja. É o necessário para o trabalho e é absolutamente normal. Sim. Mas os anticristos têm um caráter maligno. Pensam sobre isso de forma anormal. Acham
que não podem confiar em ninguém na igreja e que ninguém se importa com eles. Acham que, sendo transferidos o tempo todo, se não tiverem cuidado, eles serão eliminados. Por isso devem se planejar e se preparar e ter um plano B. Só assim terão um desfecho. Para os anticristos, ser abençoado é mais importante do que ser salvo. Certo. Exato. Minha opinião não era igual à dos anticristos? Eu estava sempre em alerta contra uma transferência. O que eu faria se fosse transferida? E se fosse um trabalho em que eu não era boa e eu fosse transferida de novo? Se eu não tivesse um dever a cumprir, eu não seria expulsa? Quando pensei nisso, fiquei preocupada. Como um anticristo, eu tinha uma mente maligna e temia entrar num beco sem saída. Por isso, queria me agarrar a um trabalho que eu poderia fazer por muito tempo. Igual a um incrédulo que busca passar num concurso público. Eu queria cumprir um dever seguro para sempre. Até a obra de Deus terminar, eu ser salvo e entrar no reino dos céus com segurança. Para conseguir isso, eu me esforçava em meu segundo trabalho, esperando dominá-lo rapidamente e ter um plano B. Mesmo que não desse conta de 2 trabalhos, eu não admitiria. Quando meu líder perguntou a respeito, eu prevariquei. E quis manter o segundo trabalho, mesmo que isso atrasasse o principal. O que acabou impactando o trabalho. Só então vi que eu estava cumprindo meu dever em prol do meu futuro e destino. Eu estava usando meu dever como moeda de troca. Tudo o que eu fazia era para ganhar bênçãos. Isso não era como tentar enganar a Deus? Sim. No passado, sempre orei a Deus, dizendo que eu cumpria meu dever para retribuir o amor de Deus. Mas quando os fatos me revelaram, vi que isso era mentira e enganação. Isso é verdade. No passado, eu temia ser transferida e tentava achar um plano B. Agora vejo que cumprir meu dever assim é enganar e usar a Deus, fazer transações com Deus. Sim. Sim. Li mais da palavra de Deus. Como ser criado? Quando você vem para diante do Criador, você deve cumprir o seu dever. É a coisa correta a se fazer e é a sua responsabilidade. Baseado em que seres criados cumprem os deveres, o Criador fez obra maior entre a humanidade. Ele realizou mais um passo de obra na humanidade. E que obra é essa? Ele provê a humanidade com a verdade, permitindo que ela ganhe a verdade dele ao cumprir o seu dever, sendo purificada de seu caráter corrupto, podendo satisfazer a vontade de Deus, seguir a senda correta e, por fim, temer a Deus, evitar o mal, alcançar salvação plena, livre das aflições de Satanás. Isso é o que Deus quer que a humanidade alcance através do seu dever. Portanto, enquanto cumprir seu dever, Deus não só o leva a ver algo claramente e a entender um pouco da verdade, nem o deixa meramente desfrutar das bênçãos recebidas por fazer seu dever como um ser criado. Antes, ele permite que você seja purificado e salvo e viva na luz do Criador. Essa luz do Criador envolve vários significados e conteúdos estendidos. Não entraremos nisso hoje. Claro que Deus certamente dará bênçãos a tais pessoas e dirá coisas diferentes sobre elas. Esse é outro tema. Mas aqui e agora, o que todos que vêm para diante de Deus e cumprem seu dever como um ser criado, recebem de Deus. Aquilo que é mais valioso e lindo entre a humanidade. Nenhum ser criado pode receber tais bênçãos da mão do Criador por mera casualidade. Uma coisa tão linda e maravilhosa é distorcida pela laia dos anticristos e se torna uma transação na qual solicitam coroas e recompensas da mão do Criador.
Tal transação transforma algo sumamente lindo e justo em algo sumamente feio e maligno. Não é isso que fazem os anticristos? Julgando a partir disso, os anticristos são malignos? Eles são mesmo malignos. Isso é meramente um aspecto de sua maldade. Amém. Amém. As palavras de Deus perfuraram meu coração. Eu me senti em dívida. Deus diz que poder cumprir seu dever como ser criado é a coisa mais linda dentre a humanidade. É a coisa mais significativa. E que nem todo ser criado pode obter essa bênção. Certo. Certo. E era mesmo. Deus ordenou que eu nascesse nos últimos dias e eu tenho a sorte de aceitar a obra de Deus nos últimos dias. E tenho a chance de cumprir meu dever e experimentar a obra de Deus. Não é qualquer um que recebe essa bênção. É a graça especial de Deus. Verdade. Verdade. Cumprir um dever na igreja, não importa qual seja, é mais valioso do que fazer qualquer coisa no mundo. Por isso eu devia valorizar isso. Sim. Sim. Além disso, Deus sempre supriu as pessoas com a verdade, permitindo que elas ganhem a verdade enquanto cumprem seus deveres e que cresçam na vida. Nesse processo, Deus não exige nada das pessoas. Deus só quer que as pessoas cumpram seu dever com um coração honesto e obediente. E finalmente ganhem a verdade e sejam salvas por Deus. Amém. E quanto a mim? Aproveitei-me do meu dever como um ser criado e o transformei numa transação, tentando trocar meu dever por bênçãos. Eu fui astuta, desonesta e causei desgosto a Deus. Depois disso, orei a Deus com frequência sobre meu estado, pedindo que Ele me guiasse para que eu pudesse entender meus problemas claramente. Mais tarde, li as palavras de Deus. Que tal assistirmos a um vídeo? Ok. Ótimo. Deus Todo-Poderoso diz: em relação a Deus e em relação ao seu dever, as pessoas devem ter um coração honesto. Se tiverem, serão alguém que teme a Deus. Que tipo de atitude têm aqueles que têm um coração honesto em relação a Deus? No mínimo, eles têm um coração que teme a Deus. Um coração que obedece a Deus em todas as coisas. Eles não fazem pesquisas sobre bênçãos ou infortúnios. Não dizem nada sobre condições. Entregam-se à mercê de Deus. Essas são pessoas com um coração honesto. Aqueles que são sempre céticos em relação a Deus, que sempre o escrutinam, que sempre tentam fazer um trato com Ele. Essas são pessoas com um coração honesto? Não. O que reside no coração de tais pessoas? A astúcia e o mal. Elas estão sempre escrutinando. E o que elas escrutinam? A atitude de Deus em relação às pessoas. Elas estão sempre escrutinando a atitude de Deus em relação às pessoas. Que problema é esse? E por que escrutinam isso? Porque envolve os seus interesses vitais. Em seu coração pensam: Deus criou essas circunstâncias para mim. Ele fez com que isso me acontecesse. Por que ele fez isso? Isso não aconteceu a outras pessoas. Por que teve que acontecer comigo? E quais serão as consequências? Essas são as coisas que elas escrutinam. Escrutinam seus lucros e perdas, bênçãos e infortúnios. E enquanto escrutinam essas coisas, elas são capazes de praticar a verdade? São capazes de obedecer a Deus? Não são. E o que é produzido pelas ruminações da sua mente? É tudo para o seu bem. Elas estão apenas considerando os próprios interesses. E qual é o resultado do escrutínio de pessoas que estão sempre pensando em seus interesses? Tudo que fazem é desobedecer e opor-se a Deus.
Mesmo quando insistem em cumprir o seu dever, fazem-no de forma descuidada e superficial, com um humor negativo. Em seu coração, continuam a pensar em como tirar proveito para não ficar do lado dos perdedores. Tais são os seus motivos quando cumprem o seu dever e nisso tentam fazer um trato com Deus. Que caráter é esse? É astúcia, é um caráter maligno. Esse já não é um caráter corrupto comum, mas já alcançou a perversidade. E quando há esse tipo de caráter maligno no seu coração, isso é uma luta contra Deus. Você deveria ter clareza sobre esse problema. Se as pessoas sempre escrutinam Deus e tentam fazer tratos quando cumprem o seu dever, será que conseguem cumpri-lo corretamente? De forma alguma. Elas não adoram a Deus com seu espírito, nem com honestidade. Não têm um coração honesto. Estão observando e esperando enquanto cumprem o seu dever, sempre se retendo. E qual é o desfecho? Deus não opera nelas, e elas ficam confusas e atrapalhadas. Não entendem os princípios da verdade, agem de acordo com as próprias inclinações e sempre se desviam. E por que sempre se desviam? Porque seu coração carece demais de clareza. E quando as coisas acontecem com elas, elas não refletem sobre si mesmas, nem buscam a verdade para encontrar uma resolução, e insistem em fazer as coisas como desejam, de acordo com as próprias preferências, com o resultado de que se desviam sempre ao cumprir seu dever. Nunca pensam no trabalho da igreja, nem nos interesses da casa de Deus. Conspiram sempre para o próprio bem. Sempre planejam em prol dos seus interesses, de orgulho e status, e não só desempenham mal o seu dever, como também atrasam e afetam o trabalho da igreja. Isso não é se desviar, negligenciar os seus deveres? Se alguém está sempre planejando em prol de seus interesses e perspectivas quando cumpre o seu dever e não pensa no trabalho da igreja, nem nos interesses da casa de Deus, isso não é cumprir um dever, porque a essência e a natureza das suas ações mudaram. Isso é um problema. Se resultar apenas numa perda pequena, então ainda há esperança de que essa pessoa seja salva. Ela ainda tem uma chance de cumprir seu dever e não precisa ser eliminada. Mas se causar uma perda grande e despertar ressentimento nas pessoas escolhidas de Deus, então essa pessoa será exposta e excluída, e não terá mais a chance de cumprir um dever. Algumas pessoas foram substituídas e excluídas exatamente dessa maneira. Amém. Depois de ler as palavras de Deus, fiquei perplexa. No passado, eu só tinha entendido que sempre buscar um plano B era astúcia e desonestidade. Com a revelação da palavra de Deus, eu vi que isso ia muito além de mera astúcia e desonestidade, e que chegava a ser maldade. Pois eu não estava enganando o homem, eu estava sendo calculista para com Deus. Por fora eu vinha cumprindo o meu dever, mas sem a mínima sinceridade. Eu vivia observando e calculando, agindo em benefício próprio. Pensando em quando eu fazia trabalho de composição, eu achava ser o único jeito de salvar minha vida. Eu temia que um dia eu seria substituída e não teria um dever apropriado e não conseguiria ganhar bênçãos. Então vivia com medo de perder meu dever. Mais tarde, ao conseguir meu segundo trabalho, achei que ele me dava uma chance melhor de ganhar bênçãos. Por isso me agarrei com tudo a ele. Por fora eu parecia ser proativa. Porém, eu só queria dominá-lo quanto antes, para ocupar uma posição indispensável nesse dever. Fiquei observando para ver se eu seria transferida do meu trabalho principal. Se não, eu
cumpriria ambos os deveres, para ter uma garantia extra de ser salva. E se fosse transferida, eu não teria que me preocupar se eu fosse expulsa, pois teria meu segundo trabalho. Vi que minha atitude em relação ao meu dever era de não receber responsabilidade de Deus. Que eu não estava aceitando esses deveres de Deus com um coração puro e honesto. Eu tinha motivos desonestos e estudava e calculava meus benefícios e minha esperança de receber bênçãos. Eu era tão dissimulada. Por fora, eu trabalhava muito. Eu estava sempre ocupada. E parecia ser responsável em meu dever. Mas, na verdade, eu só me ocupava em prol do meu futuro. Quando o líder de equipe perguntou se eu conseguia dar conta de 2 trabalhos, eu temia que meu plano fosse arruinado. Por isso inventei desculpas, dizendo: quero preencher meu tempo em meu dever. O que eu disse foi enganoso. A fim de encobrir minhas intenções desprezíveis e vergonhosas, eu enganei o líder de equipe. Meu caráter era maligno demais. Lembrei-me de todos os meus pensamentos calculistas e motivos desonestos. Eu não estava cumprindo meus deveres. Eu estava usando e enganando a Deus, sem sinceridade. Eu era como um mercador oportunista. Eu era astuta, egoísta, desprezível e só queria ganhar. Queria usar todos os meios para maximizar meus interesses. Deus diz que aqueles que não consideram os interesses da casa de Deus em seus deveres jamais terão bons resultados. Sim. Em meu segundo trabalho, embora quisesse praticar mais, minha intenção era ter um plano de contingência. Quando fazia as coisas com essa intenção, eu não pensava em como agir de acordo com os princípios, nem em como alcançar bons resultados. Em vez disso, buscava o sucesso rápido e me exibia. Trabalhava depressa para terminar as tarefas, o que me levava a esquecer as coisas e a não entender os princípios. E meu trabalho sempre estava cheio de erros. Em meu dever principal, eu já tinha atrasado o nosso progresso, mas eu não me preocupava. Pensei em como eu tinha criado um caos em meus deveres. Se isso continuasse, eu prejudicaria o trabalho da igreja. E então, realmente seria expulsa. Sim. Quando percebi isso, fiquei com medo e orei a Deus. Eu disse que queria me arrepender e mudar minha atitude. Amém. Amém. Mais tarde, percebi por meio de oração e busca que eu sempre tinha defendido um ponto de vista absurdo. Que era que, contanto que cumprisse um dever estável na casa de Deus e não fosse transferida, eu poderia ser salva e sobreviver quando a obra de Deus terminasse. Eu nunca tinha considerado se minha opinião se alinhava à verdade, nem quais eram as exigências de Deus. Então consultei as palavras de Deus relacionadas ao meu estado e as li. Vou ler. Certo. Certo. Não há relação entre o dever do homem e se ele é abençoado ou amaldiçoado. O dever é o que o homem deveria cumprir. É providencial. E não deveria depender de recompensa, condições ou razões. Isso é fazer o seu dever. Ser abençoado é quando alguém é aperfeiçoado por meio de julgamento e desfruta de bênçãos. Ser amaldiçoado é quando o caráter de alguém não muda, depois de castigado e julgado. É quando não é aperfeiçoado e assim é punido. Mas sejam eles abençoados ou amaldiçoados, os seres criados deveriam cumprir seu dever, fazendo o que devem fazer e o que são capazes de fazer. Isso é o mínimo que uma pessoa que busca a Deus, deveria fazer. Por fim, alcançar a salvação não depende de que dever as pessoas cumprem, mas de se conseguem entender e ganhar a verdade. E de se podem, no fim, submeter-se completamente a Deus, colocar-se à mercê de seus arranjos, não ficar pensando em seu futuro ou seu destino, e tornar-se um ser criado qualificado.
Deus é justo e santo. E esse é o padrão dele para medir toda a humanidade. Esse padrão é imutável e você deve lembrar disso. Inscreva esse padrão em sua mente. E não pense em encontrar alguma outra senda para buscar algo irreal. Os padrões exigidos por Deus para todos que querem ser salvos não mudam. São os mesmos, seja você quem for. Amém. A palavra de Deus é muito clara. Os deveres que cumprimos, e se eles são estáveis, nada tem a ver com sermos abençoados ou amaldiçoados. Como um ser criado, não importa se você é abençoado ou amaldiçoado, você deve cumprir seu dever. Esse é o dever e a obrigação do ser humano. Verdade. Sim. Deus nunca disse que, contanto que você cumpra seu dever e não seja transferido, você será salvo e terá um bom destino. Deus sempre disse às pessoas que só se elas buscarem a verdade e alcançarem a obediência verdadeira, elas poderão ser salvas. Sim. As exigências e os padrões de Deus nunca mudaram. E Deus sempre tem repetido suas exigências. Não é que eu não conhecesse essas palavras ou não as tivesse visto. Mas eu era como um incrédulo. Eu nunca acreditei nessas palavras nem as aceitei. Nem entendia as boas intenções de Deus, nem seu caráter justo. Eu só confiava em minhas noções, agarrava-me às minhas opiniões e buscava um objetivo risível. Achava que, contanto que continuasse cumprindo um dever na casa de Deus sem ajustes, eu sobreviveria. Pensando nisso agora, era totalmente ridículo. É mesmo. O fato de ser salva ou expulsa nada tem a ver com a duração do dever de uma pessoa. Certo. Eu só buscava ter um dever a cumprir. Mas nunca me concentrei em buscar a verdade no meu dever. Não refleti sobre mim mesma, nem resolvi minha corrupção. Por isso, eu não estava ciente das minhas intenções nem do meu caráter maligno. Muito menos buscava a verdade. Mesmo que meu dever fosse duradouro, eu poderia cumpri-lo para sempre? É claro que não. Sim. Alguns à minha volta tinham cumprido seu dever por anos e nunca tinham sido transferidos. Mas por não resolver seus caracteres corruptos, eles eram superficiais em seus deveres. Como resultado, no fim, eles foram expulsos. Outros que faziam seu trabalho com base em experiência ou dons ficavam arrogantes, agiam conforme suas ideias. Perturbavam o trabalho da igreja e foram expulsos. Sim. Mas alguns irmãos são simples e honestos. Aceitam qualquer dever que é arranjado para eles. Se concentram em buscar a verdade e em resolver seus caracteres corruptos. E quando não entendem as coisas, eles oram a Deus e buscam a verdade. Ou buscam e comungam com seus irmãos. Eles se tornam mais eficazes em seus deveres, crescem na vida e têm fé genuína em Deus. Certo. Casos assim aconteciam em minha volta. Como pude não vê-los? E quando pessoas são transferidas na casa de Deus, isso sempre se baseia nas necessidades do trabalho da igreja. Se alguém tem fé genuína em Deus, a igreja arranjará um dever adequado. E isso é só uma mudança de uma posição para outra. Não é privá-lo de seu direito de buscar a verdade, nem é tirar dele a chance de ser salvo. É algo correto. Certo. Sim. Porque eu sempre vi a transferência de deveres como algo negativo e ruim. Agora percebi que minha crença de que um dever estável me garantiria um bom destino e garantiria que eu não seria expulsa era um ponto de vista absurdo e ridículo. Eram noções minhas e eram perigosas. Quando reconheci isso, meu coração se iluminou e me senti aliviada. Depois disso, meu estado de espírito melhorou. Já não achava um dos deveres mais importante do que o outro. Em vez disso, vi que ambos eram comissões de Deus e eram preciosos.
Eu quis cumpri-los bem. Sim. Entreguei a Deus se eu continuaria no meu segundo trabalho e me submeti aos seus arranjos. Amém. Amém. No final de novembro, o supervisor me disse que eu não precisava mais fazer meu segundo trabalho. Quando soube disso, senti algo que não conseguia descrever. Fiquei triste. Percebi que meu estado era errado, então orei a Deus. Pensei na palavra de Deus. Em relação a Deus e ao seu dever, as pessoas devem ter um coração honesto. Elas temem a Deus. Como aqueles que têm um coração honesto tratam a Deus? No mínimo, eles temem a Deus e obedecem a Deus em todas as coisas. Não pensam sobre bênçãos ou infortúnios, nem falam das condições. Esses têm um coração honesto. Amém. Amém. Após contemplar as palavras de Deus, eu entendi que Deus quer que eu trate meus deveres com um coração honesto. Quer que eu obedeça sem maquinar e me submeta às suas orquestrações. Ninguém na casa de Deus nunca preservou seu lugar enganando e maquinando em prol de si mesmo. Pelo contrário, só os que são puros, honestos, que têm os pés no chão e que buscam a verdade podem permanecer firmes. Sim. Sim. Naquele momento, percebi que essa situação era um teste para mim. Eu não podia ser seletiva em meu dever. Eu devia obedecer aos arranjos de Deus e valorizar meu dever atual. Não importa a duração desse dever, e não importam quais deveres a igreja arranje para mim. Eu devo aceitar com um coração puro e fazer de tudo para cumpri-los bem. Amém. Passar por aquele ambiente revelou minha atitude incorreta em relação ao meu dever e a minha intenção enraizada de ganhar bênçãos. Sem isso, eu nunca teria descoberto a adulteração na minha fé. E não saberia qual atitude em relação ao dever se alinha à vontade de Deus. Certo. Isso era um tesouro precioso. Sim. E essa mudança súbita em meu dever me permitiu ver um fato. Deus controla tudo. E o dever que uma pessoa cumpre é pré-ordenado por Deus. É algo que as pessoas não podem mudar. Sim. Mas como um incrédulo, eu não conhecia a soberania de Deus e quis preservar meus deveres com meus esforços. Eu fui estúpida e ignorante. Como pude esperar manter determinado dever que queria cumprir? Eu só podia viver tranquila e livremente obedecendo a Deus. Graças a Deus. Exato. Depois a igreja arranjou para mim outro trabalho adicional. Mas eu já não considerei mais se o dever duraria. Em vez disso, só quis cumpri-lo bem. Buscar e praticar a verdade em meu dever, resolver minha corrupção. Tentar viver uma semelhança humana e alcançar lealdade genuína a Deus. Graças a Deus.